Ontem eu fui ao cinema, olha que belíssimo balde cor azul calcinha, assistir um filme Minecraft. E eu não estou me referindo a um no sentido numérico, mas é que de fato é o nome do filme. Em português ficou Um Filme Minecraft. Paguei uma fortuna de pipoca, comprei 2 baldes desse aqui. Sempre que eu vou no cinema com a tropa toda, é uma falência múltipla de finanças, né? Vai devagar aí com os termos que você usa. Ó, você já viu o balde? Vou colocar aqui do lado, tá bom? Mas tive uma experiência relativamente divertida e empolgante com a família, cara. Após a vinheta, eu quero te passar o meu review, a minha análise do filme, alguns detalhezinhos, coisinhas que eu pesquei, outras que eu não percebi, mas o meu moleque, que pelo visto manja muito mais de Minecraft do que eu, percebeu, né? Ele viu coisas ali que eu não tava me atentando. Eu tenho um bloco de anotações, agora eu sou uma pessoa de idade, eu tô ficando mais velho, eu entro num cinema com um bloquinho de anotação. Tô ficando muito trouxa, bicho, sabe? Acho que eu tô me achando cinéfilo. E inclusive eu percebi agora que o meu bloquinho de notas combina com o azul calcinha do balde de pipoca. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e eu quero te contar a minha opinião a respeito de um filme Minecraft, filme do gênero fantasia e comédia, produzido pela Warner Bros. E alguns outros estúdios e distribuído pela mesma. Eu tava vendo questão de orçamento, inclusive isso me deixou impressionado. Consta no Google que o filme custou um total de 150 milhões de dólares. E por que eu fiquei impressionado? Porque ele tem um elenco muito impressionante e muita computação gráfica o tempo todo. Nós estamos vivendo aí em tempos de Branca de Neve, onde qualquer porcaria de filme parece que tem estourado os 250 milhões, mas no caso do Minecraft, com 100 minutos de duração, ó, nem é um filme tão longo, me parece que eles não tiveram um orçamento tão avassalador. Eu já vou te falar mais sobre o filme, eu tenho muita coisa, eu tô cheio de notinhas aqui, de opiniões, a minha cabeça tá borbulhando porque eu saí do cinema realmente com muito pra falar. Mas antes disso, um recado especial bem pra você. Você se sente perdido no mundo financeiro e não sabe como comprar o primeiro imóvel, ter renda com aluguéis, ou então iniciar investimentos a juros com segurança? Pois muito bem, os seus problemas acabaram com o nosso irmão Cleverson dos consórcios. O nosso consultor Cleverson vai te ajudar a escolher o que é melhor para você, seja poupar uma grana para uma compra à vista, dar entrada e começar um financiamento, ou investir todos os seus recursos em renda fixa ou variável. A consultoria do Cleverson é personalizada e gratuita. Sim, tem videoaula para todo mundo. Você que gosta de assistir, vai aprendendo, vai descobrindo como é que investe. Com o Cleverson você vai aprender a criar o seu capital financeiro com inteligência e investir de forma segura, fazendo renda com aluguéis ou conquistando a sua casa própria. E até mesmo um segundo imóvel, que sempre é uma opção muito lucrativa. Chame o Cleverson agora, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que ele vai te dar a maior atenção do mundo e a maior força para você conseguir mexer com a tua grana, com o teu dinheiro, com o teu patrimônio de forma segura e responsável. Cleverson dos consórcios, aqui no primeiro comentário fixado. Chama ele agora. Muito bem, agora que você já recebeu esse recado, é importante, você entende que essa galera financia o nosso trampo aqui, que bom que eles estão conosco, correto? Vem comigo para outra cena ali que eu quero te mostrar umas imagens, tirar umas conclusões, vem cá. Muito bom, então ontem eu estive no cinema, gastei uma fortuna mais uma vez, 100 e lá vai cacetada só de ingresso, mais 100 e sei lá quanto de balde de pipoca. As minhas crianças fazem questão daquele maldito, daquele pacote gigante de M&M's e eu, como sou otário, eu sempre pago, eu sempre compro aquela besteira. Enquanto tá dando pra pagar, tá bom. Quando não der mais, a gente faz o L e tenta mudar pra algum outro país aonde seja possível ainda sobreviver. Tô brincando, nem o plano de sair do Brasil, tá? Entrei no cinema com uma expectativa lá embaixo. Eu admito pra vocês que as minhas primeiras impressões, quando a gente assistiu ao trailer de Um Filme Minecraft, esse é o título do filme, tá? Eu tava esperando algo muito próximo de um Borderlands. Ou pior ainda, né? Poderia muito bem ser uma Branca de Neve. Não foi isso que aconteceu comigo dentro do cinema, tá? Eu admito
dito pra você que foi relativamente melhor. Não tô dizendo mais interessante, inteligente. Obviamente que o roteiro é um copo d'água, só que conforme o filme iniciou e logo ali nos primeiros minutos, eu já tive a conclusão de que ele não era pra mim. E enquanto eu estava sentado, primeiros 15, 20 minutos, tá? Do lado dos meus filhos, né? Minha pequenininha tem 4 anos, meu moleque tem 10 anos. E o baby é o meu filho. Ele começou a rachar de dar risada com umas coisas tão bobas. E a maneira como o Jack Black tava se expressando, veja bem, nós assistimos dublado, ok? Então eu não tive acesso à interpretação vocal do Jack Black, fica difícil de avaliar, mas ele tem aquele exagero facial, ele tenta fazer umas expressões, não chega num nível de um Jim Carrey do jeito nenhum, só que o dublador que fez o trampo com ele, e eu vou pedir pra Duda acrescentar essa informação na tela agora, porque eu não faço ideia de quem seja, mas eu conheci a voz, o cara pegou muito o clima da coisa, ele entendeu o que o Jack Black tava fazendo e ficou aquele jeito de youtuber exagerado de falar, acertou no ângulo do meu moleque que neste ano está estudando na 5ª série. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, eu vendo meu filho se divertindo, acabei me divertindo mais com a situação toda que tava se formando e percebi que se você, eu acredito nisso que eu vou dizer agora, tá? Se você tem filhos de até 12 anos, provavelmente esse filme vai ser um sucesso. Vamos devagar, baixa a peteca, volta lá no começo da prosa. Um filme Minecraft foi dirigido por um cara chamado Jared Hess, que anteriormente, de tudo que eu olhei ali, esse cara assina a direção do filme. Todas as obras dele que eu tentei encontrar algum tipo de referência pra te passar, as únicas que eu tenho algum tipo de recordação, primeiro é um filme chamado Nacho Libre, com o próprio Jack Black, não sei se você já assistiu. Eu tenho uma recordação terrível desse filme, porque quando eu estava assistindo ele, muito tempo atrás, em 1900 e sei lá, acho que já era 2000, mas eu era molecão ainda, eu tava no meu quarto, o meu vizinho passou mal no meio do filme, eu tive que socorrer ele, e no final das contas a história foi triste pra caramba, meu vizinho acabou até falecendo, né, naquele mesmo dia. Então esse filme é legal, mas ele me marcou negativamente por causa da recordação da situação na qual eu estava inserido. Filme legal, tá? Dirigido por esse cara aí. E recentemente, pelo que eu vi, o trabalho dele mais recente é Thelma o Unicórnio. Isso aqui é uma bizarrice que a Netflix botou no catálogo e eu já comentei ao vivo que, inclusive, a minha pequena Sarinha tentou assistir, a gente tirou no meio porque era um negócio esquisito. Tem um personagem lá particularmente perturbador, né? Então é um filme que aqui em casa não roda mesmo, não funcionou e a gente nunca vai tentar de novo não, porque eu achei realmente bizonho. Por que eu tô falando isso? Porque é um cara que por um lado assina uma obra mais antiga aí que eu tenho uma recordação ok, né? E a obra mais recente dele pra mim repulsiva, um negócio realmente imbecil. O roteiro é assinado por um grupo de pessoas típico de Hollywood, né? Aqueles 3, 4 que fazem a história, depois mais uns 3, 4 que adaptam pro screenplay, né? Pra tela. Então, assim, é um negócio bem blockbuster mesmo. Os caras escrevem, adaptam e joga aquele monte de referências. O filme tem isso, tá? Se você é um Minecrafter, deixa eu fazer um disclaimer aqui agora também, é importante. Joguei Minecraft 2 vezes na minha vida. Manjo nada desse universo além da estética, né? Porque, claro, a estética do Minecraft é inconfundível. Eu sei o que é um Creeper, eu sei o que é um Villager, né? Inclusive, um dos melhores personagens do filme é um Villager, que no filme é chamado de Aldeão. Acredito que a tradução esteja correta, mas eu não manjo nada deste universo. Meu moleque manja muito mais do que eu. Bicho, teve uma cena que apareceu um porco com uma coroa e eu não fazia ideia do que era aquilo. E o Jack Black olhou pro porco e falou: esse cara era uma lenda. O meu filho olhou pra mim e falou: pai, eu acho que esse era um jogador de Minecraft que faleceu não sei quando, não sei que tem, porque ele era muito novo e aí ele ficou conhecido. E olha que legal, pai, fizeram uma homenagem pra ele dentro do filme. Não sei se o meu moleque estava louco de pipoca, ok? Ou se isso realmente aconteceu, mas achei incrível, primeiro, se meu filho sabia. Segundo, se ele inventou, me impressionou mais ainda pela criatividade. O chat tá confirmando que isso realmente aconteceu.
Então, o meu moleque tá, sabe, muito mais, ele manja muito mais de Minecraft do que eu, e eu fiquei impressionado com aquilo. Falamos da direção, falamos do orçamento, já disse pra você que é uma fantasia barra comédia, né? É um filme que abusa mesmo do recurso de computação gráfica, CGI na tela o tempo todo, e na minha opinião, CGI de excelentíssima qualidade, tá? Eu não tenho nenhuma crítica com relação a isso. Tem uma ou outra cena, porque eles estão, todos os 5 aí, a gente já vai desmembrar cada um deles, interagindo com computação gráfica o tempo todo. Então, de vez em quando, você sente um contorninho, uma coisinha, mas, bicho, tudo lá em cima, tá? A barra mesmo, qualidade gráfica, pelo orçamento de 150 milhões, me deixou bem impressionado, com relação também ao bom gosto, né? Composição, as cores que foram utilizadas, isso é outra parada que eu quero abordar daqui a pouco, mas primeiro fica aqui que eu não quero trocar de imagem ainda. Sobre a história, o que acontece em Minecraft, o filme? E deixa eu te falar, eu não vou dar grandes spoilers nesse vídeo, tá bom? Eu sei que eu tô chegando meio cedo, assisti ontem, nem sabia que já tava no cinema, eu tava saindo do hospital com as crianças, que a gente foi fazer uns check-ups lá e tal, passei na frente do cinema, eu falei, caramba, mas não era só amanhã, já tava ontem mesmo, botei todo mundo pra dentro do cinema, assistimos, eu sei que o vídeo tá chegando meio cedo, né? Que bom que tá chegando meio cedo, mas por conta disso eu vou segurar os spoilers, tá? Vou te dar a premissa da história. Basicamente, 4 malucos vão parar no mundo de Minecraft, e os 4 aí são todos que estão na tela, menos o Jack Black, beleza? E lá no mundo do Minecraft, eles acabam conhecendo o Jack Black, que interpreta o Steve, o protagonista do jogo, porque ele já tá lá há algum tempo, ele era um moleque que gostava de minerar numa caverna, blá blá blá, desculpinha de roteiro, tudo é muito engraçadinho e divertido o tempo todo, mas basicamente a premissa é essa. O que mais que eu posso falar pra vocês? A parte visual, a parte estética, e agora eu vou mudar de imagem só um pouquinho, né? Admito pra vocês que quando eu vi o primeiro trailer, quando esse filme começou a ser divulgado, eu fiquei com uma sensação horrorosa de concorde o filme. A gente até comentou com relação a isso, porque toda essa composição de elenco parecia extremamente suspeita e lacrate. Vou te dizer uma parada já logo aqui, sei que não estamos no começo do vídeo, mas talvez ele ainda vá longe, não encontrei nenhum tipo de lacração em matéria de texto. Talvez a presença de um ou outro personagem tenha realmente como fundamento um exagero de diversidade, mas mesmo o figurino deles que vocês estão vendo na tela agora faz sentido de acordo com o plot. Não precisa acreditar, quando você estiver assistindo, você vai entender o que eu quis dizer, você vai perceber que tem conexão aqui. Eu disse que o filme não é tão ruim quanto Branca de Neve, mas eu tô vendo uma comparação que estão fazendo no Twitter agora, estão tentando comparar ele com o filme do Super Mario. Aí eu acho que já é um pouco demais, tá bom? Porque o Super Mario tá em outra prateleira bem acima desse produto aqui. Se eu fosse encontrar um referencial recente pra gente fazer uma comparação que faz sentido com um filme Minecraft, eu diria que ele é o Operação Natal desse primeiro semestre aqui. Lembra de Operação Natal, que lançou no Natal do ano passado, que era um filme bacana, com The Rock e tal, um orçamento, né, até que razoável, muitos efeitos especiais, mas no final de contas era uma aventurinha ali, nota 6, nota 7, é mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Então não espere nada tão escroto quanto um Branca de Neve, mas também nada tão maravilhoso quanto Super Mario, tá bom? Conforme eu disse pra vocês, né, ali ó, tá um negocinho assim na média, você não vai ficar desconfortável, mas também você não vai sair explodindo de alegria. Eu duvido que isso aconteça. Toda a parte visual, né, que é extremamente caprichada e, claro, calcada no visual do videogame, deixa o filme ainda mais interessante por ser uma proposta, de certa forma, inédita, né? Eu não me lembro de ter visto nenhum filme que se passasse numa cenografia desse tipo, mas no final das contas a fotografia acaba sendo aquela fotografia de blockbuster, tá? Então tem alguns enquadramentos meio Transformers, acaba caindo naquela galhofada, né? Pô, perseguições com CG pra caramba o tempo todo. É um filme pipoca. Não espere nada artístico vindo desse produto, mas eu sei que disso você já sabia, convenhamos. Você entrando num filme de Minecraft, cenários pixelados, aquela, né, os figurinos exagerados e tal, toda essa babaquice você provavelmente não estaria esperando um filme de arte. Tem muitos objetos de cena que eu acredito que pra quem manja do jogo vai encontrar referência. Eu, infelizmente, não consegui fazer
fazer tantas conexões, porque conforme já te disse, não manjo tanto assim do jogo. Muito bem, a parte de trilha sonora também me chamou a atenção particularmente, porque eles decidiram incluir algumas músicas famosas e eu vou citar só uma delas, porque me pegou de cheio. I Remember You, do Skid Row. Tem uma passagem fofa, né, com o personagem do Jason Momoa, e eu adorei ter visto a música ali, mas odiei o fato de que eles estriparam a música, cortaram ela em um monte de pedaço, jogaram o refrão na frente da parte A, do B, inverteram. Ficou uma merda a forma como eles utilizaram, mas a música ter aparecido também foi muito legal. Reconheci alguns efeitos sonoros do jogo, e eu acredito que se você manja, né, muito mais do que eu, você deve conhecer também. E o filme é relativamente dinâmico, tá? Nós estávamos dentro do cinema em 4 pessoas, sendo uma criança e praticamente um bebê, e ninguém ficou muito assim empapuçado, desesperado pra sair, não. Foi uma experiência relativamente dinâmica. Vamos dar uma olhada agora em cada um dos envolvidos aqui nesta porra, porque desde que eu ouvi falar a respeito desse projeto, eu admito pra vocês que esse fulano aqui sempre foi o meu maior medo de tudo dar errado. Por quê? Porque você tem um filme onde tudo é quadrado e você contrata um protagonista redondo. A princípio já é uma ideia de merda. Pequeno, minúsculo spoiler, ele usando a armadura de diamante é uma das coisas mais imbecis que eu já vi em toda a minha vida. Felizmente as crianças não pareceram ser afetadas por isso. Quando você for assistir e acontecer isso que eu tô falando, você vai perceber que é algo assim absolutamente inexplicável, né? Inescrupuloso. Mas no geral ele não tá mal no filme, tá? E conforme eu disse pra vocês, haviam momentos dele em que o dublador acertou tão bem o tom, né, e a expressão facial dele condizia tanto com a interpretação vocal, que o meu moleque chegou a chorar de rir. Ele delirava, né? Tem uma cena específica, minúsculo spoiler também, tá bom? Só pra ilustrar, onde eles vão usar umas asinhas de Minecraft, que sei eu lá, um negócio que você cai e sai voando, né? Só que existe a chance de que a asa não funciona. A porra de um item lá, não sei exatamente como ele é elaborado. Mas o Jason Momoa pula e ele pula também, e só um dos dois tá de asinha. E aí, será que eles vão morrer? Você já sabe que ninguém vai morrer, mas faz de conta que você ficou no clima. E aí os dois desaparecem na câmera, e quando eles voltam, o Jack Black tá montado no Jason Momoa, segurando ele pelos cabelos, como se fosse uma montaria voadora, né? Voando num dragão, onde o Jason Momoa é o dragão e o Jack Black é o jockey do dragão. E o meu moleque chorava, malandro. Ele chorava de dar risada. É uma coisa trapalhões, turma do Didi, sabe? Mas que com a criançada até 12 anos eu percebi que funciona muito bem e pegou ele de jeito. Então assim, não, esse cara não tem nada a ver com o Steve que você esperava do Minecraft, nem a parte visual e assim, caracterização, absolutamente nada. Mas no final das contas ele canta durante o filme, tudo bem que eu vi dublado, eu sei. Ele tem essa coisa dos exageros da expressão facial, e ele tomou o filme pra si, né? A gente percebe que foi de propósito que colocaram o Jack Black, e me parece que com a criançada tá funcionando. Não sei se alguém vai discordar muito do que eu tô dizendo, mas embora não seja um cara que hoje em dia eu tenha tanta afeição, eu acabei aceitando um filme de Minecraft, esse é o nome, como um filme do Jack Black, sabe? E no final das contas acabou sendo, pra mim, essa a sensação. O Jason Momoa é o Dr. Disrespect. Aliás, teria sido incrível se esse filme fosse feito com o Dr. Disrespect no lugar do Jason Momoa. Eu sei que isso jamais aconteceria, porque hoje em dia o Dr. já passou por uma série de escândalos e foi envolvido em um monte de coisa terrível. Digamos que a figura do Doc hoje não é tão family friendly, ok? Eu sei disso, entendo perfeitamente. Mas por que eu tô dizendo que o personagem dele é o Dr. Disrespect? Porque ele é aquele roqueiro dos anos 80, 90 que foi campeão de videogame, sabe? Ele era especialista num jogo, aí foi ficando mais velho, ele usa um oclão o tempo todo, ele é todo egocêntrico, ele se acha, né? Ele é convencido, narcisista, mas no fundo ele tá falido, ele tá fudido, ele precisa de uma série de coisas pra tentar se reerguer na vida também. Achei que o Jason Momoa também mandou bem demais. Ele e o Jack Black eram os meus maiores medos, e no final das contas o Jack Black pra mim passou, né? Beleza, mais um filme aí do Jack Black, e o Jason Momoa talvez tenha
sido a parte mais interessante do filme pra mim, porque eu ficava conectando ele com o Doctor, e como o Doctor é o meu streamer favorito até hoje, independente da parte pessoal da vida, sei de tudo que aconteceu, talvez saiba até um pouco mais do que aqueles que pensam, né, coisas tão terríveis aí, imaginam coisas que provavelmente não aconteceram, mas o fato é que o personagem do Jason Momoa ficou muito bom, tá, roqueirão, I Remember You toca quando ele tá tendo uma crise lá no capô do carro, uma besteirada do caramba, mas bem divertida. Essa moça aqui precisa ser elogiada, tá? O nome dela, eu não vou lembrar de jeito nenhum. Emma Myers? Eu acho que é Emma Myers. É exatamente ela, tá? Eu me recordo de uma live da Liga Nerdola, ou da nossa própria live, alguém comentar que essa moça teria sido uma excelente Branca de Neve, e eu vou falar um negócio pra vocês, cara, eu acho que essa pessoa, não lembro quem falou isso, ela tinha razão, talvez ela não tivesse sido a melhor Branca de Neve de todos os tempos, mas não tenha a menor dúvida que ela teria sido uma Branca de Neve infinitamente superior a Rachel Zegler. Ela é muito bonita, ela é muito carismática, excelente atriz, ela entrega com um texto minúsculo, né? Você percebe que ela sabe realmente se colocar, tá muito bem na tela. A dinâmica dela é ela com o irmãozinho, né? Que é basicamente esse outro gurizinho aqui. Ele é o jogador, ele é o meu filho, né? Ele é a criança que tá dentro do filme ali, um jovem cientista que faz experimentos e tal, e que acaba conhecendo o Steve, meio que criando, né, um dueto do que aconteceria se o jogador de Minecraft entrasse no jogo e convivesse com o Steve ao invés de ser o Steve, sabe? Moleque muito bom também, excelente ator. E o ponto de dúvida maior, eu acredito que para muitas pessoas fosse justamente essa moça, porque a primeira impressão que você tem é que foi uma composição de elenco, né? Pensando numa diversidade o mais absurda possível, e meu Deus, a gente tem que colocar essa mulher de qualquer jeito, porque tem que ter, porque blá blá blá. Ela não lacra em momento nenhum, bicho. Se você tá indo nessa expectativa, vou voltar um pouquinho pra trás do carro só pra te explicar. Talvez, né, e isso eu acredito, a presença dela no filme, beleza, foi com a intenção de colocar o máximo de diversidade e de representatividade, né, possível nos cinco personagens principais. Mas o texto dela não é lacrate. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se ela foi inserida no filme por motivo de diversidade, beleza, eu concordo. Mas se você falar pra mim que a presença dela no filme adicionou lacração, eu não tenho como concordar, porque todo o texto que saiu da boca dessa moça foi piadinha, foi brincadeira, ela acaba se sensibilizando com os outros personagens, ela é meio que uma mãezona ali tentando tomar conta de todo mundo que foi parar no mundo de Minecraft, mas de uma maneira doce, não mandona. Então, no final das contas, ela manda muito bem. E eu tô falando da atriz, tá? Que, inclusive, é a detetive lésbica do Pacificador. Se vocês vão se lembrar dessa personagem, talvez a Duda... Sim, ela é exatamente ela, tá? Danielle Brooks é o nome dela. Então, ela tá no filme e ela não tá tão mal, não, cara. Ela não é a parte Concorde que tava todo mundo com medo e tal, por conta do excesso de cores. Convenhamos, os primeiros prints desse filme aqui eram realmente assustadores, né? E o outro grande destaque do filme, pra mim, é a mãe do Stifler, cara. A mãe do Stifler, ela encabeça todo um núcleo na Terra, ok? Enquanto a história tá se desenvolvendo no mundo do Minecraft, porque na hora que eles estão entrando pro mundo, pequeníssimo spoiler, na hora que a tropinha tá entrando pro mundo do Minecraft, escapa um aldeão, um villager, pro mundo normal. E ela começa a ter uns encontros românticos com esse villager, ela tem toda a sensualidade da mãe do Stifler, e essa atriz aqui também arrebenta, ela faz aquela parte do filme que tem nuances que a criança não entende, mas que os adultos dão uma risadinha por causa da maldade, da piadinha que tem um pouco mais de cunho sexual, então destaque positivo pra mãe do Stifler também. E no geral o filme é isso, né? É um blockbuster, um filme pipocão com muitos efeitos especiais, muita computação gráfica bem colocada. Obviamente que você não vai encontrar uma história muito profunda, mas você vai encontrar personagens engraçadinhos, né? Carismáticos, divertidos, que passam por um ou outro sufoco que vão te arrancar uma risada, que de vez em quando entregam uma ou outra piada que pode até te tirar um sorriso. Eu lembro de ter, sei lá, né, dado risada de fato ali, pelo menos 2 vezes no filme eu me diverti, mas me diverti muito mais de perceber que
os meus pequenos que eu tinha levado pra ver o filme estavam realmente tendo um bom momento e isso me deixou muito feliz, tá bom? Se fosse atribuir uma nota numérica pra Minecraft, um filme Minecraft, é difícil lembrar esse nome, né, bicho? A vontade de falar Minecraft, o filme, sabe? Porque é o clichêzão, é maior do que tudo. Mas acredito que uma nota 6 seria suficiente, numa perspectiva um pouco mais exagerada, um 7. Falei que não queria dar mais nota numérica, preciso parar de falar essa porra. E se você for assistir ao filme, sem spoiler ainda, fique até o final dos créditos, porque tem uma cena lá, tá bom? Vai ter uma cena pós-créditos. Só o meu filho entendeu, mas se você manja de Minecraft, eu tenho certeza que você vai curtir, vai entender e se divertir também. E basicamente essa é a minha visão hoje sobre um filme Minecraft estrelando Jack Black, Jason Momoa e grande elenco. Foi uma das experiências mais divertidas que eu tive no cinema até agora em 2025, lembrando que semana passada ou retrasada eu tive que encarar a maldita Branca de Neve, entre outras coisas que já aconteceram aí, mas eu acho que se você tiver disposto a encarar o valor absurdo que tá o ingresso, a pipoca e tudo e faz o L, é um programa de fim de semana legal pra levar a família assim. Óbvio, se você tiver crianças aí da quinta série, né, no máximo 12 anos, que eu acredito que vão gargalhar com esta porcaria, beleza? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Me fala nos comentários se você gostaria de ver mais um vídeo a respeito de Minecraft, talvez um cena a cena, talvez com bastante spoiler, detalhando. Você quer mais conteúdo disso? Me fala aí, dependendo das visualizações desse aqui, como é que foi o feedback. Quem sabe a gente cria mais alguma coisa aí durante o final de semana, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Clica na curtida, já estou contando com o seu comentário enquanto você estuda inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.